Lição número 8. Pensar o vinho. Esta é a última lição tradicional ou lição estruturada antes do próximo episódio, um episódio especial num evento ao vivo que será o final da nossa temporada, mas esta é a última lição da primeira temporada do Sumo de Uva. Tem sido um prazer estar aqui a tentar falar um bocadinho sobre vinho e sobre o pouco que sei sobre o vinho. A recepção tem sido muito boa, a recepção de toda a gente tem sido muito boa e tem sido particularmente fascinante estar a apresentar o essencial e o básico desta coisa que é o vinho e desta coisa que é o vinho em Portugal aos nossos ouvintes. Já agora, o último episódio da nossa temporada, o próximo episódio, vai ser um evento ao vivo que vai ocorrer no dia 12 de outubro, a partir das 6 da tarde, no Benfica Street Food Fest. Vamos pôr mais informações sobre isto na descrição, mas apareçam e venham ouvir uma gravação de um podcast, provar comida muito interessante de vários sítios e, sobretudo, beber um copo. Para fazer um pequeno apanhado daquilo que foi discutido nas últimas lições, da primeira à terceira lição estivemos a tentar perceber o que é o vinho, como é que podemos comprar vinho e como é que podemos provar e analisar organolepticamente o vinho, ou seja, o que é que significa fazer uma prova de vinho objetiva e escrever notas de prova ou preparar notas de prova objetivas que possam ser analisadas por pessoas que nunca provaram aquele vinho para que elas tenham uma noção do que é o vinho que estamos a provar. E depois nas outras lições tentámos fazer um bocadinho uma introdução a algumas regiões, castas e a alguns conceitos principais do que é provar o vinho. Provar vinho português, no fundo. Ou seja, tentámos ver, por exemplo, o efeito da temperatura nos vinhos, tentar comparar vinhos com as mesmas castas, mas produzidos em diferentes regiões portuguesas, para percebermos o efeito que a temperatura tem no desenvolvimento dos sabores. Tentámos ver alguns vinhos tradicionais da região do vinho verde. Tentámos, por exemplo, explorar uma casta um bocadinho menos tradicional, que é a casta baga. E no meio destas lições tivemos a sorte, por exemplo, de ter uma conversa com a Camille Pichery, a sommelier do restaurante Prazo, em Lisboa, que nos elucidou um bocadinho e que nos deu um bocadinho uma luz sobre o que é trabalhar com vinho. Nestas últimas lições vimos sobretudo o que é o vinho tradicional, ou seja, tentámos de certa forma descodificar um bocadinho a linguagem do vinho, a linguagem mainstream do vinho para os nossos ouvintes e tentar fazer os nossos ouvintes perceber que o vinho não é uma coisa assim tão assustadora quanto achávamos originalmente. Ou seja, tentar passar a ideia de que o vinho não é necessariamente uma coisa de snobs, não é uma coisa pretenciosa e não é uma coisa que só pessoas de 40 e tal anos é que podem apreciar, que pelo contrário o vinho na verdade é um líquido muito democrático e que toda a gente pode provar e pode apreciar e que toda a gente pode aprender um bocadinho mais sobre vinho se tiver esse interesse e se tiver essa dedicação. Hoje o que eu quero fazer é mudar o jogo completamente. Quero sobretudo fazer-vos perceber hoje que tudo aquilo que estivemos a falar é uma forma de fazer vinho, é uma forma de provar vinho e é uma forma de viver o vinho. Não é necessariamente a única forma de estar nessa experiência que é o vinho. É a forma por excelência, é a forma que aparece nos jornais, nas revistas, nas críticas de vinhos, nos restaurantes. O que é um bom vinho e o que é um mau vinho é uma questão de moda também, mas não é necessariamente a única forma de pensar o vinho. Mesmo o método tradicional de produção que nós tentámos abordar nos primeiros episódios não é
o primeiro, nem será o último método de produção de vinho. Tenho a certeza que haverá inúmeras inovações ao longo da história nesta coisa que é o vinho. O vinho já existe há milhares de anos e continuará a existir por milhares de anos que ainda virão, e haverá novas e diferentes formas de fazer vinho a cada momento que passa. Hoje quero-vos falar de 3 tipos de vinhos que já tentei dar algumas alusões ao longo destes episódios, mas que são 3 formas de fazer vinho que são completamente diferentes das nossas ideias tradicionais sobre o que é um vinho de mesa. Nesta lição não vamos necessariamente provar vinho, é outra vez uma lição um bocadinho mais teórica, mais de apresentação a estas 3 formas de produção de vinho. E não vamos provar vinho exatamente porque estar a reduzir estes 3 tipos de vinhos que vou falar agora a uma prova numa só lição, a mim parece-me, peço desculpa pelo pleonasmo, um bocadinho redutor, e sinto que não seria a forma mais indicada de vos dar essa experiência, e pelo contrário gostava então de vos dar esta introdução a estas novas, não são novas, já vão ver, mas a estas 3 formas diferentes de produção de vinho, para que vocês possam, se quiserem, nesta pausa no final da nossa temporada a seguir ao episódio da próxima semana, que será novamente um episódio no evento ao vivo, para que possam nessa pausa provar um bocadinho destes vinhos e tentarem tornar-se um bocadinho mais familiarizados com essas formas diferentes de fazer vinho, que serão bastante relevantes na próxima temporada e que serão bastante relevantes, espero eu, no vosso repertório de conhecimento sobre vinho que estão a desenvolver connosco. O vinho é um mercado. O vinho existe para ser vendido e para ser comprado, e é exatamente por causa disso que a grande maioria dos produtores desde o século XIX produz os vinhos de mesa a que nós estamos habituados e que nós conhecemos. São vinhos que vêm de uma inspiração maioritariamente francesa, e aquilo que é normalmente considerado um bom vinho é esse padrão que vem do século XIX. E os bons vinhos são feitos pelos produtores única e exclusivamente para serem vendidos. É óbvio que há um amor e uma paixão por trás da produção de vinho, porque, como vimos, é um trabalho extremamente ingrato. Mas não tenhamos dúvidas, a grande maioria da produção de vinho é orientada exclusivamente por causa da popularidade de alguns vinhos versus outros vinhos. E isto é um bocadinho limitativo. Quando começamos a pensar nisto, isto é um bocadinho limitativo, porque se consideramos que um vinho, por exemplo, que um vinho tinto tem de ser um vinho com um determinado nível de corpo, com um determinado buquê de frutos vermelhos, de violeta, etc., se estivermos a falar aqui em Portugal, por exemplo, de um blend de Touriga Nacional e Touriga Franca, que nós já provámos anteriormente, se considerarmos que um vinho tinto só pode ter um determinado nível de acidez, deve ter um determinado tipo de taninos fortes que nos atacam, que combinam bem com carnes vermelhas, com gordura, etc. Se apenas aguentarmos alguma mineralidade, alguma acidez no vinho, se quisermos vinhos com finais prolongados, estamos a limitar automaticamente a experiência da produção do vinho, a nossa experiência da prova do vinho a um determinado tipo de vinho. Isto é algo que acho que é importante clarificar agora no final destas lições, que é esse tipo de vinho é considerado um bom vinho pelo sistema de pontos, pelo sistema da crítica dos vinhos, mas não é, sem sombra de dúvidas, não é a única forma de produzir vinho que existe no mundo. Há vinhos que estão a ser produzidos hoje em dia por produtores mais pequenos, por produtores mais independentes e que não são necessariamente novas formas de produzir vinho. Bem pelo contrário, muitas vezes são formas de produzir vinho ancestrais, formas de produzir vinho que remontam a bem antes do século XIX. Por exemplo, os vinhos que estão a ser produzidos para serem envelhecidos em ânforas, que é um conceito um bocadinho estranho, mas que na verdade o primeiro vinho de que há registro naquilo que é hoje em dia a Geórgia era vinho que era envelhecido em ânforas, e portanto quando ouvimos falar, não, este vinho foi
foi envelhecido em ânfora. Isso não é necessariamente uma nova forma de fazer vinho, bem pelo contrário, é a forma mais antiga de envelhecer o vinho, muito antes de alguém se ter lembrado de pôr aquilo num barril de madeira de carvalho francês ou de carvalho americano. Mas é algo estranho, e é algo estranho porquê? Porque esse vinho não é necessariamente um vinho que vai aparecer na ementa dos restaurantes, não é necessariamente um vinho que vai aparecer na revista e na crítica dos vinhos. E como é que nós começamos a provar estes vinhos um bocadinho diferentes? De que é que temos de estar à procura quando estamos na compra dos vinhos? A primeira grande categoria, por assim dizer, destes vinhos um bocadinho diferentes é aquela que chamamos os vinhos biológicos ou vinhos orgânicos, dependendo se estão em Portugal ou no Brasil, mas em Portugal neste caso será o vinho biológico. E o vinho biológico lá está, um vinho que é produzido de acordo com os princípios da agricultura biológica. A agricultura biológica é algo que agora está muito na moda, quanto mais não seja por causa das questões da sustentabilidade, mas a agricultura biológica sobretudo refere-se à ideia de que os vinhos e de que os produtos agrícolas são produzidos sem recurso a químicos ou a pesticidas. Ou seja, os produtos agrícolas, neste caso o vinho, os vinhos são produzidos usando fertilizantes naturais, usando única e exclusivamente componentes naturais que estão presentes na natureza e no terreno para a produção do vinho. Isto pode não parecer assim tão revolucionário quando ouvimos falar disto, mas, por exemplo, uma coisa muito importante na questão dos vinhos tintos e na questão do sabor que nós associamos com os vinhos tintos é a adição daquilo que chamamos os sulfitos. Os sulfitos são preservantes naturais que estão naturalmente presentes em muitas plantas, também estão presentes nas uvas e contribuem para a preservação do vinho, ou seja, contribuem para que o vinho não se transforme em vinagre, sobretudo, ou seja, para que a fermentação do vinho seja de algum modo retardada até que o vinho dificilmente se tornará em vinagre. E uma grande forma de nós contribuirmos para a preservação do vinho é adicionando sulfitos ao vinho tinto. A questão é que, para a agricultura biológica, por exemplo, e para os produtores de vinho biológico, a adição de sulfitos é um tema muito controverso, porque os sulfitos adicionados não são sulfitos que estejam naturalmente presentes na uva e, como tal, isso representará uma adição química que já não está de acordo com os princípios da agricultura biológica. Portanto, quando falamos de vinho biológico, poderemos estar a falar muitas vezes de vinhos que nem sequer têm sulfitos adicionados, ou seja, vinhos que foram criados sem pesticidas. Será que isto contribui de alguma forma para o sabor do vinho? Bom, é discutível. Contribuirá certamente para a longevidade dos vinhos. Não sei, não é muito claro se os vinhos aos quais não são adicionados sulfitos envelhecem na garrafa, por exemplo, se estivermos a falar de vinhos tintos, tão bem como um vinho que tenha sulfitos adicionados. Acho que ainda não tivemos tempo suficiente para perceber isso quando também falamos de agricultura biológica. Outra questão é que os vinhos biológicos são vinhos certificados como agricultura biológica de acordo com os processos existentes, por exemplo, na União Europeia, de acordo com os processos existentes em cada Estado-membro para essa certificação. Portanto, só é possível vender vinho biológico se o vinho tiver uma marcazinha, que é uma folha verde, e essa folha tem de ser concedida, essa marca tem de ser concedida pelas autoridades responsáveis em cada Estado-membro da União Europeia para a certificação do que é agricultura biológica. Portanto, a forma mais fácil de comprar um vinho biológico, saber que se ele é biológico, é virar o vinho ao contrário e ver no rótulo na parte de trás se está lá um símbolo de certificação de agricultura biológica. Parabéns, acabaram de comprar um vinho biológico. Ainda não é nada necessariamente muito estranho, porque ainda não é um vinho, é um vinho que é produzido maioritariamente como os vinhos a que estamos acostumados, mas é um vinho que sabem que naquele processo de produção e naquele processo agrícola não houve a adição de nenhum pesticida ou nenhum material químico desnecessário. O segundo tipo de vinho de que vale a pena falar, e aqui já estamos a entrar num terreno, peço desculpa pela piada, mas de
terreno, porque era um produto agrícola. Já estamos a entrar num terreno um bocadinho mais perigoso, um bocadinho mais diferente daquilo a que estamos acostumados. Estamos a entrar no mundo daquilo que chamamos os vinhos biodinâmicos. Aqui está um palavrão um bocadinho estranho, que é essa história de vinho biodinâmico, e como é que exatamente nós sabemos se um vinho é biodinâmico. A agricultura biodinâmica é um tipo de agricultura que remonta ao século XIX, que está muito ligada com o movimento da agricultura biológica ou da agricultura orgânica também, mas a agricultura biodinâmica deriva do trabalho de um senhor chamado Steiner, que decidiu a uma determinada altura começar a pensar noutras formas de fazer agricultura. Ou seja, como é que nós poderíamos fazer agricultura de uma forma que fosse o melhor possível para o terreno onde estamos a plantar, de forma a manter a longevidade do terreno e a longevidade dos nutrientes que estão presentes no solo e no subsolo que estamos a utilizar para plantar o que quer que seja, para plantar couves, milho, etc. No nosso caso, vinha. E o que é que podemos fazer para garantir que essas propriedades intrínsecas do terreno e do solo são passadas para os produtos agrícolas que estamos a plantar? Então este senhor Steiner, que também era filósofo, também começou a pensar pensou muito em muitas coisas, e uma das coisas a que se dedicou foi a agricultura. Na agricultura, o que este senhor decidiu fazer foi começar a ver o que é que se andava a fazer antigamente, antes desta história toda da ciência e do método científico, como é que se plantava e como é que os agricultores, através de um sistema de tentativa e erro, iam desenvolvendo formas de aproveitar, de fazer a rotatividade das culturas, de forma a garantir que os seus terrenos eram bem aproveitados. E, portanto, Steiner decidiu que para ele, a agricultura biodinâmica tinha de se adaptar naturalmente às flutuações naturais da natureza. A natureza não é uma coisa estável. As estações do ano mudam, os dias transformam-se em noites, a lua tem várias fases, e tudo isto tem um efeito na natureza que nos rodeia. Se estamos a tentar cultivar alguma coisa, segundo Steiner, devemos prestar atenção a essas flutuações e a essas diferenças no mundo, porque elas também vão influenciar aquilo que estamos a tentar cultivar. E, portanto, Steiner diz-nos, por exemplo, e aqui está a agricultura biodinâmica, que devemos prestar muita atenção às fases da Lua, porque a Lua tem um efeito magnético, como nós sabemos. As fases da Lua influenciam, por exemplo, as marés, mas também podem influenciar, segundo ele, a transferência de nutrientes do terreno, do solo e do subsolo para aquilo que estamos a cultivar. E, portanto, uma coisa que se faz muito na agricultura biodinâmica é adiar as colheitas e adiar as regas até uma determinada altura das fases da Lua, para permitir que o magnetismo faça uma transferência dos nutrientes do solo e do subsolo para aquilo que estamos a cultivar. Isto soa um bocadinho a uma patranha, e a verdade é, não há propriamente nenhuma evidência científica que os métodos deste senhor funcionem. A verdade é que, em várias provas cegas conduzidas por mestres sommeliers, os vinhos produzidos de acordo com os princípios da agricultura biodinâmica têm consistentemente pontuações mais elevadas do que os vinhos produzidos nas mesmas regiões que não são produzidos de acordo com a agricultura biodinâmica. Ou seja, esta história um bocadinho de saber tradicional de plantar, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa que alguns produtores de vinho biodinâmicos fazem, que eu pessoalmente acho fantástica, deliciosa, que é há vários produtores de vinhos biodinâmicos que enterram cornos de boi, recheados com estrume por debaixo de culturas na altura da lua nova, porque isto teoricamente garantirá uma transferência de nutrientes para a vinha. E a questão é, isto pode parecer uma coisa muito estranha, pode parecer uma coisa um bocadinho mágica até, mas é verdade que a agricultura
é o mundo dos almanaques, do saber popular, do método de tentativa e erro. E se estas coisas têm resultado em vinhos com notas muito mais claras, muito mais fortes, e que expressam melhor o solo e as características do solo e do subsolo, nomeadamente no que diz respeito à mineralidade e à acidez, do que outros vinhos, então se calhar até há aqui um exemplo, uma coisa gira a tentar descobrir. Uma das minhas produtoras preferidas de vinho, a Filipa Pato, que produz vinhos excepcionais na região da Bairrada, é uma produtora biodinâmica, é uma pessoa com formação superior, com formação em engenharia química, com muita experiência a produzir vinho na Austrália, na Nova Zelândia, etc., que veio para Portugal e decidiu usar os princípios da agricultura biodinâmica. E a verdade é que os vinhos dela são absolutamente excepcionais, especialmente para vinhos produzidos com a baga. São vinhos com taninos muito bem controlados, com uma boa acidez, com boas mineralidades que representam muito bem a região própria, aquilo que é muito próprio da região da Bairrada. Será que os vinhos dela seriam diferentes se ela não usasse a agricultura biodinâmica? Muito sinceramente, duvido que alguma vez saibamos. Mas a verdade é que tem funcionado bem, os vinhos têm funcionado bem, e nesse sentido os vinhos biodinâmicos são então exemplos muito interessantes de formas muito antigas de agricultura aplicados a vinhos muito modernos e muito contemporâneos e muito fora da caixa, por assim dizer. A última grande forma de produção, e talvez a mais controversa de todas, é aquilo a que se chamam os vinhos naturais. Eu digo desde já, eu sou um grande fã e um grande apreciador de vinhos naturais. Os vinhos naturais foram provavelmente o tipo de vinho que despertou mais recentemente a minha paixão pelo vinho e o meu interesse em aprender mais sobre o vinho, só porque são vinhos tão diferentes daquilo a que estamos acostumados. O que é um vinho natural? Um vinho natural é um vinho, não há propriamente uma definição oficial, mas um vinho natural é um vinho que é produzido única e exclusivamente com a fermentação, com as leveduras, com os micro-organismos presentes no terreno onde a vinha foi produzida. Isto é uma coisa simples, que parece um vinho, parece a descrição de um vinho biológico. Não é necessariamente um vinho biológico. Muitas vezes as duas coisas interseccionam-se, ou seja, a grande maioria dos vinhos naturais será um vinho biológico, mas pode não ter a certificação, etc. E o vinho natural é um bocadinho mais uma filosofia que o produtor adota quando cria um vinho, porque, por exemplo, há muitos produtores de vinhos naturais que, imaginemos, não usam eletricidade ou não usam processos com recurso a energia elétrica para produzir o seu vinho. Portanto, não usam máquinas para fazer a vindima, não usam lagares mecânicos, não usam cubas de inox, porque esses métodos, por assim dizer, são métodos de uma intervenção humana que eles não querem colocar no vinho que estão a produzir. O vinho que estão a produzir é um vinho com muito pouca intervenção, é um vinho que visa exprimir sobretudo a vinha e o terreno no qual a vinha está a ser produzida. E isto pode-nos levar a algumas coisas muito interessantes, porque esta ideia de o produtor do vinho não ter um grande impacto no vinho que está a produzir, nomeadamente quando o vinho está a envelhecer ou quando o vinho está na cuba, significa que há muitos vinhos naturais que têm determinadas características de sabor que, num método de produção em que o produtor tem mais impacto e em que o produtor pode controlar mais o que é que ele está a passar, com sulfitos, com a adição de químicos para controlar a acidez do vinho, com recurso à apanha mecânica, com recurso a lagares mecânicos que garantem uma maior consistência, por exemplo, na textura do vinho. Há ali determinadas coisas que são consideradas por alguns peritos e por alguns fãs destes vinhos ditos clássicos, destes tais vinhos de mesa do século XIX ou provenientes do século XIX, que são considerados como falhas. Uma falha num vinho, isto é uma coisa que nós não analisamos no terceiro capítulo, analisaremos na próxima temporada mais em pormenor,
Mas uma falha é algo que se nota na análise organoléptica do vinho, que é um sinal de que correu ali alguma coisa mal. Pode ser, por exemplo, uma acidez avinagrada, que se calhar já é prova de que o vinho já se está a transformar em vinagre. Pode ser um cheiro a fermentação um bocado funky. Pode ser um exemplo de rolha. Por exemplo, a rolha pode-se ter deteriorado e pode ter caído dentro do vinho, e isso pode levar a uma determinada deturpação dos sabores. E é muito difícil às vezes, neste método de produção, onde não há uma grande intervenção, onde há uma intervenção mínima do produtor, é muito difícil às vezes perceber o que é uma falha e o que é um produto destes sabores. Os vinhos naturais muitas vezes têm notas muito térreas, têm notas muito minerais, têm notas muito ácidas às vezes, que não são necessariamente falhas, ou poderiam ser falhas se o produtor tivesse essa possibilidade de exercer esse tal controle sobre o sabor do vinho, mas que neste caso não são necessariamente falhas. E aliás, até são coisas interessantes, porque significa que cada garrafa vai ser diferente, cada ano vai ser diferente, cada produtor vai ser diferente. E se é verdade que há muita gente que vê isto como um desafio e como um obstáculo, para nós que não somos pretenciosos, que temos interesse nesta coisa que é o vinho e que é o sumo de uva, isto na verdade é uma coisa fascinante, porque isto é uma expressão a 100% daquilo que aquele terreno fez naquele ano, naquela vindima, contido numa única garrafa. E essa é a principal razão pela qual nós devemos pensar o vinho. E quando eu digo que nós devemos pensar o vinho, devemos pensá-lo de todas as formas, ou seja, os vinhos tradicionais, os vinhos não tradicionais, os vinhos de mesa, os vinhos de sobremesa. De que forma é que o vinho que nós estamos a beber nos conta uma história sobre o sítio de onde vem, sobre a pessoa que o fez, e sobre a forma como aquele vinho chega desse tal sítio à nossa mesa e ao nosso copo. Isso é uma coisa que nós temos, é uma pergunta que nós temos de fazer sempre que provamos um vinho, porque a prova do vinho dá-nos muitos indícios sobre o que é que aconteceu ao vinho. E nos vinhos naturais, esta pergunta se calhar até está acima da primeira questão, que é: este vinho é bom? É bom de acordo com quem? Um vinho natural pode-me saber muito bem a mim, pode não saber nada bem a outra pessoa, mas isso também pode acontecer com qualquer outro tipo de vinho, porque há tantas variedades de vinho que esta diferença nos vinhos é uma coisa boa, é uma coisa bem-vinda. E os produtores de vinhos naturais são pessoas vistas como sendo um bocadinho malucas pela maior parte dos produtores e dos apreciadores de vinhos, em muitos mercados, e no mercado português também, definitivamente, mas são pessoas que percebem muito, mas muito bem, que o vinho conta uma história. Da próxima vez que escolherem um vinho para provar, quero que pensem muito bem: como é que este vinho chegou de uma planta até mim? O que é que lhe aconteceu para ele estar aqui num sumo de uva, por assim dizer, num sumo de uva fermentado que eu agora estou a beber? E quais foram as escolhas conscientes, inconscientes, etc., que o produtor fez? O que é que aconteceu com o tempo nesse ano? O que é que aconteceu naquele terreno? Como é que a altitude daquele terreno influencia o vinho? Quais são todos estes fatores que levam a que eu tenha este sabor à minha frente? E é isso, sobretudo, que significa pensar o vinho e que significa pensar o que é sumo de uva fermentado. Portanto, agora, nesta tal pausa que vamos ter depois do nosso próximo episódio, que vai ser o final de temporada, depois desse episódio, nesta pausa, quero que provem vinho de acordo com as tais regras e com a tal estrutura que nós tentamos criar ao longo desta temporada, mas também quero que comecem a pensar o vinho, e a pensar o vinho por vocês, e a pensar nestas escolhas e nestes fatores e o que é que eles fazem ao vinho. E que, mais do que saber sobre vinho, se comecem a apaixonar pelo vinho, porque afinal, isso é que importa. Se
gostam do sumo de uva e se nos querem ajudar a crescer, deixem uma mensagem, um comentário e uma classificação nas vossas plataformas de podcasts, no iTunes, no Spotify. No Spotify não dá para deixarem comentários, mas deixem comentários no iTunes. Deixem comentários nas nossas redes sociais. Façam-nos perguntas, sugestões de episódios que queiram ouvir. Que tipos de vinhos é que gostavam de ver? Que tipos de vinhos é que também querem experimentar? Deixem-nos também as vossas notas de prova. O que é que acharam dos vinhos que nós recomendámos ou dos vinhos que escolheram para cada um dos episódios? E sigam-nos nas redes sociais e vamos continuar a fazer episódios de sumo de uva.